Olá, muito boa tarde. A possibilidade de refletir sobre os textos da Bíblia acontece nos ambientes de celebração litúrgica e o seu estudo alarga-se a diferentes propostas. Muitas são dinamizadas pelo convidado do programa Eclésia de hoje, o Padre João Lourenço, que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre João, por estar connosco. Nós, antes de irmos a estas propostas de estudo e análise aos textos da Bíblia, que sem dúvida são uma forma de os compreender melhor, gostava que partilhasse com quem nos vê e ouve essa experiência que foi estar em Israel neste contexto de guerra, porque conversávamos mesmo agora há bocadinho, antes de iniciarmos a gravação, de que esteve lá entre meados de setembro e meados de outubro, não é? Como é que está a situação em Israel? Ora então, boa tarde também aos nossos telespectadores, a todos quantos nos veem ou porventura nos ouvem. Eu estive este ano, 2024, em Israel já há cerca de quase 2 meses e meio. Estive em abril e voltei, e parte de abril e o mês todo de maio, e voltei agora em setembro, metade de setembro, metade de outubro. Foram duas situações um bocadinho diferentes, porque, entretanto, nesta segunda estadia, ela foi um bocadinho agravada pelo clima mais hostil e mais de guerra na parte norte, o que ainda não tinha, o que não se notava tanto na minha primeira estadia em abril e maio, porque a localização dos acontecimentos passava-se na faixa de Gaza. Por outro lado, intervieram também neste tempo, e um dos quais eu me encontrava lá, estes confrontos diretos com o Irão, portanto, os bombardeamentos vindos do Irão sobre Israel. O Padre João estava em Jerusalém. Eu estava em Jerusalém neste segundo. No primeiro não estava, foi uns dias antes de eu chegar, e no segundo estava lá. E, portanto, isso permitia constatar um ambiente, eu diria, bastante melancólico, tristonho nas populações. Algumas, naturalmente, vivem com medo do que está a acontecer, mas aquilo que me parece mais, que deve ser mais destacado, é a falta de perspectiva em termos de futuro. Ou seja, quer de um lado quanto do outro, as pessoas encontram-se num túnel, mas no fim não há luz, porque ninguém sabe por onde como é que vai sair, porque seja qual for a solução, esperemos que a encontrem, e parece que Israel agora está a implementar, vamos lá ver se com muito sucesso, um acordo de paz com o Norte. A situação é de qualquer forma tristonha. E gravamos este programa há alguns dias da sua emissão, mas infelizmente o fim dos conflitos o fim dos conflitos ainda não é uma garantia absoluta, até porque, enfim, eu não queria partir de um pressuposto porventura menos verdadeiro, mas a experiência diz-me que os compromissos políticos assumidos na zona não são muito credíveis, não são muito fiáveis e raramente são duradouros. E isto é, de facto, catastrófico para a região, no seu todo, mas depois para aquilo que nós designamos a Terra Santa, para principalmente os santuários cristãos, as viagens, as peregrinações, etc. Isto é desolador. Não há grupos, há muita gente que vive desta indústria do turismo ou das peregrinações. Por exemplo, a cidade de Belém vive fechada sobre ela própria e muita gente aí vive do turismo, principalmente artesãos que fabricam, quer em madeira, quer em madrepérola, os objetos que depois são comprados por estes grupos e não por mais ninguém. E, portanto, tem aí a sua fonte os proveitos bloqueados totalmente. Mesmo em Jerusalém, na cidade antiga, o que se vê são as casas de negócios das coisas correntes, da fruta, da roupa, dos sapatos, mas a multidão, a quantidade enorme de lojas
com objetos de caráter religioso destinados aos peregrinos, não há ninguém. Os santuários também não têm quase ninguém. Há uma coisa que, entretanto, as confissões religiosas aproveitaram é para apressarem e melhorarem as obras no Santo Sepulcro, que neste momento está transformado numa espécie de estaleiro de obras, mas que esperemos que dentro de 2, 3 meses esteja já utilizável, porque estão a ser feitas grandes recuperações, que era bem necessário, principalmente ao nível do solo, do pavimento, e também na segurança de algumas zonas do próprio Santo Sepulcro. E depois as pinturas, etc. Portanto, está aí a fazer-se uma grande obra que é meritória, não é? Mas percebe-se o ambiente de conflito armado, há controlo frequente? É assim, quer em maio, quer agora em setembro, outubro, eu andei sempre bem dentro do espaço de Jerusalém, cidade antiga, cidade nova e arredores. Fui a Belém, participei em inúmeras coisas, nunca fui controlado. Até o acesso a Israel, que às vezes é um bocadinho meticuloso nas fronteiras, desta vez foi muito espontâneo, muito aberto, quase que eu diria acolhedor. Desta última vez, entre setembro e outubro, vim 3 vezes ao aeroporto, nunca houve nenhum controle. Agora, há uma realidade nova que tem surgido nos últimos tempos. Para além desta, da expectativa do que pode acontecer entre Israel e o Irão. Mas isso eu já posso dizer uma palavra a seguir. Mas há uma realidade nova que são alguns ataques, alguns atentados de rua. Não são propriamente de guerra, são feitos de rua. São feitos, por exemplo, em pontos, checkpoints, em pontos de controle no acesso a Jerusalém ou a outras cidades. São feitas às vezes nas vias de comunicação, são feitas junto de ajuntamentos, onde existem forças militares ou forças policiais. E aí a gente tem de ter alguma prudência. Nada impede de andar, mas tudo exige que seja prudente nessa caminhada. Sobre este medo que se vive muito intensamente aqui no Ocidente, na maioria das vezes alicerçado em más notícias, falsas perspectivas do que é dado. Eu estive em Jerusalém, numa noite deste segundo bombardeamento, não ouvi um cenário. Mas quando aqui cheguei, ouvi reportagens que Jerusalém estava a ser bombardeado. O acidente que ocorreu, e foi o único em termos mortais, foi em Jericó, que são a quase 30 quilómetros de Jerusalém, e morreu um pobre palestino que passava no caminho e que um míssil desintegrado pela Força Aérea, uma parte desse caiu sobre o pobre e ele faleceu. O resto houve, mas ao mesmo tempo houve um atentado em Tel Aviv, em que morreram 5 pessoas, que coincidiu. Eu julgo mesmo que teria sido combinado para depois haver argumentos que havia muitos mortos. Mas que não teve uma coisa a ver com a outra. Portanto, há, neste momento, um sistema de informação que não é, quer de um lado, quer do outro. Eu não estou aqui com isto a dizer que depende mais de um lado ou que depende mais do outro. Não, a informação é incontrolável, a gente sabe disso. Mas devia fazer um certo esforço por ser mais verídica. E os comentários deviam ser mais informativos e menos comentários de opinião. Porque nesta guerra, o que se observa nas televisões é que as pessoas vão para ali dar as suas opiniões de pertença política. E a informação que se precisava era exatamente uma informação mais séria, mais digna e mais conforme que se vai passando. Porque, de facto, aquelas populações estão a passar tempos difíceis. Nomeadamente na faixa de Gaza. Nomeadamente na faixa de Gaza. Mas também há uma parte da população do norte de Israel que estão há 1 ano e tal, há quase ano e meio, 1 ano e 3 meses ou 2 meses, fora dos seus espaços de trabalho, de viver. Estão a viver deslocados. Também são umas centenas. São uns milhares largos, à volta de 100 mil das populações e das cidades ao norte, junto à fronteira. Depois, também no sul do Líbano, de facto, a situação
agrava-se continuamente, ou tem-se agravado continuamente. Esperamos que possa também haver aí um retorno, um regresso a uma calma, que temo ainda que não é uma calma construtiva, mas é uma calma de tolerância. E precisa-se ali criar um clima de esperança. E alguém me dizia uma vez, olha, para esta situação aqui só há uma solução. Sentar-se os responsáveis de um lado e do outro e pedirem perdão mutuamente. Mas isso exigia, como diz Jeremias, um coração novo. Exato, é mesmo dessa inspiração bíblica que pode vir a solução. Era dessa inspiração, Padre João Lourenço, como já disse, nós gravámos este programa há alguns dias da sua emissão, por isso não vamos estar aqui a conjecturar muito sobre o futuro, porque, enfim, infelizmente não temos essa certeza sobre o que vai acontecer. Podemos, isso sim, avançar para aquilo que também é um propósito deste programa, em cada sexta-feira, que é comentar os textos da liturgia, e antes de ir ao texto do Evangelho, que é de São Lucas, pedir um enquadramento deste evangelista que se começa a ler de forma continuada a partir deste advento. Pois, São Lucas é o evangelista que eu costumo dizer que nos vai acompanhar, liturgicamente falando, e nas propostas de natureza espiritual, vivencial, durante este ano pastoral de 24-25. É um evangelista que vem de um mundo diferente dos outros, porque quer Mateus, quer João, são evangelistas que vêm de um fundo cultural essencialmente judaico, israelita, mas mais judaico. Marcos também partilha bastante essa realidade. Lucas é um evangelista que vem do mundo grego e, portanto, marcado por algumas perspectivas que depois o seu evangelho vai traduzir até nós. Uma destas primeiras perspectivas, que é muito importante, é o seu universalismo. Lucas é um homem do universalismo grego, inserido no espaço do Império Romano, que era um império, na altura, universal, marcado pela pessoa de Paulo, que ele acompanhou nos primeiros anos, e provavelmente é a Paulo que ele deve o conhecimento de Jesus. Estou a dizer isto provavelmente porque não estou tão seguro disso. Se Lucas aderiu a Paulo já depois de ter uma boa formação acerca de Cristo, de Jesus, ou se aderiu e recebeu-a com Paulo. Mas, portanto, está também marcado por esta forte intimidade espiritual que Paulo tem na sua relação com Cristo. Isto é muito claro. Depois, Lucas traz para o seu Evangelho alguns temas que foram do passado, mas que são presentes. O tema da misericórdia. Ninguém trata no Novo Testamento de uma forma tão bonita o tema da misericórdia como Lucas. Ele é um tema da Igreja de hoje. O tema da esperança. Eu tenho estado a oportunidade, pelas várias atividades que estou fazendo e que me foram solicitadas para falar um bocadinho da esperança e as suas perspectivas bíblicas, e foi encontrar um texto que eu nunca tinha refletido, que é o capítulo 24 de Lucas, sobre a caminhada de Emaús. A caminhada de Emaús é também uma caminhada de esperança. É muito bonito ouvir os discípulos de Emaús dizerem a Jesus: nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas afinal... Esta dimensão da esperança é muito importante para a identidade cristã. E por isso o Papa, na bula que promove o próximo ano jubilar, fala dos peregrinos da esperança. O crente é um peregrino da esperança, porque vive no tempo, mas com o coração sempre colocado e os olhos apontados ao horizonte. E isso é muito... E há um traço também muito bonito que Lucas introduz, que é a atenção ao feminino, à mulher. O papel que as mulheres desempenham no Evangelho, que vem muito como herança também da atenção grega, e que não era tão específico na cultura hebraica, e que também não tem sido tão específico nas perspectivas
teológicas cristãs, mas que nos últimos tempos tem sido muito, graças a Deus, tem sido muito valorizado. Muito debatido, e são traços muito específicos, muito concretos, muito vinculativos à pessoa de Lucas. E, por certo, vamos descobrir ainda outros traços a partir do texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo, e por isso proponho que antes de analisarmos esse texto, possamos escutá-lo. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Batista: que devemos fazer? Ele respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? João respondeu-lhes: não exijais nada além do que vos foi prescrito. Perguntavam-lhe também os soldados: e nós, que devemos fazer? Ele respondeu-lhes: não pratiqueis violência com ninguém, nem denuncieis injustamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o povo. Tem na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro. A palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga. Assim, com estas e muitas outras exortações, João anunciava ao povo a boa nova. Padre João Lourenço, um comentário a este texto e, sobretudo, esse apontar para o Messias que aqui é proposto. Este texto de São Lucas, que aqui é proposto, tomado do seu 3º capítulo. Eu vou dizer isto porque é importante ler este capítulo em conjunto. O capítulo 3º de Lucas é lido no 2º domingo e é retomado no 3º domingo, o mesmo capítulo. E é um capítulo com 2 marcas muito importantes, que Lucas realiza e que também é específico do seu Evangelho. É a inserção do acontecimento, do evento Jesus e daquilo que o prepara e que depois se segue, a inserção desse evento, desse acontecimento no contexto da história do tempo, da história universal. Aquilo que há pouco eu referia como o universalismo de Lucas. No 2º domingo lê-se exatamente esta parte de inserção universalista da palavra. E na segunda parte, que é agora neste 3º domingo, lê-se as consequências, eu diria práticas, éticas, morais, da adesão a Jesus Cristo, que na boca de João Batista. Ou seja, o acontecimento de Jesus tem um enquadramento histórico e tem um enquadramento temporal e na dinâmica do judaísmo. Porque João Batista ainda não é um cristão. João Batista é um judeu. Ele ainda está na ética do Antigo Testamento. Mas essa ética do Antigo Testamento é muito importante, que é uma ética de resposta. Não temos aqui um texto teorético. Temos aqui um texto de interpelações práticas, que é muito bonitas e que muito simples de entender, não é? Muito simples de entender, mas, de facto, conferem à vida uma dinâmica. E eu diria, voltando ao tema da esperança, sim, que este texto se enquadra aí neste clima de expectativa. Pronto, os textos chamam expectativa, o povo vivia na expectativa. E pergunta a João, não será ele o Messias? Ou seja, esperam qualquer coisa. E João, para além de dar uma resposta, porventura nós entendemos-la enigmática, mas clara, não sou o Messias, mas também tenho aí uma participação na preparação desse acontecimento. E eu prolongo em mim, João Batista, essa esperança que vós recebestes no passado. E é essa esperança que é prometida, de alguma forma, na primeira leitura, no livro de Sofonias? É, o livro de Sofonias é um livro, provavelmente é um profeta que ninguém lê, mas devíamos lê-lo, porque tem apenas 3 capítulos.
É um texto marcado por duas componentes. Uma primeira componente, o primeiro capítulo e parte do segundo, sobre o trágico dos acontecimentos da sua época, e completado no terceiro capítulo por um hino também de esperança e de alegria para o povo de Israel. É um texto dos finais, a segunda metade do século VII a.C., ao tempo do rei Josias, que é um rei que vai promover em Israel uma grande reforma religiosa, e em que o Império Assírio também está um pouco em decadência. E, portanto, em Israel surge aqui uma auréola, ou pelo menos um tempo de expectativa e de esperança. O que é que o profeta Sofonias faz? Pega nesses sinais e converte-os num anúncio messiânico. Que se cumpre, de facto, com Jesus. E é essa promessa de que o Senhor está próximo que é feita na segunda leitura. E na segunda leitura da carta aos Filipenses, vamos ver quem eram os filipenses, habitantes de Filipos, no meio de uma colónia de ex-combatentes romanos. Era uma comunidade que teve dificuldade em afirmar-se. O que é que Paulo faz? Mesmo como ao tempo de Sofonias, o povo de Israel manteve viva a sua esperança, agora vós também procurai manter essa esperança na certeza de que o Senhor está convosco. Portanto, aquilo que ele narrou no Lucas, no Evangelho, está aqui, é aqui já proposto por Paulo nesta sua carta, que é uma carta importante, porque tem uma cristologia muito bonita no capítulo 2, uma dimensão cristológica central, como só Paulo era capaz de descrever, mas que Lucas sente essa mesma esperança na vivência cotidiana dos crentes. E o clima de alegria para uma cidade profundamente romana e militarizada, embora fossem ex-combatentes, ou seja, veteranos de guerra, era sempre um ambiente naturalmente um bocadinho pesado. Os cristãos que existiram, e é importante dizê-lo, que foi junto a Filipos que se batizou a primeira europeia em Filipos, que é sempre que era esquece-me agora o nome, ela há de vir, mas aí foi batizada, que vivia na região, acolheu Paulo e a sua comitiva e se disponibilizou para os receber e aceitar ser cristã. É a primeira europeia de que o Evangelho, de que as cartas notam, a converter-se ao cristianismo. Ela e a sua família, o que é muito bonito. Padre João, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço estas perspectivas e análises ao texto da Bíblia, assim como o enquadramento que fez do Evangelho de São Lucas, que vamos acompanhar ao longo deste ano. Muito obrigado. Obrigado eu. Neste programa. Um bom ano para todos. Muito obrigado. E desejo também a continuação de uma caminhada do Advento nesta preparação para o Natal. Ótimo fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.